Boa tarde, alunos do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Queridos, nós estamos já chegando na nossa reta final. Estamos concluindo o ano letivo, né? Esse é o nosso último assunto de gramática. Tá? Nós vamos falar sobre a estrutura de palavras, estrutura e formação de palavras. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar da estrutura das palavras, certo? Nosso conteúdo de língua e linguagem nessa tarde, ok? Forte abraço a todos aqueles que fizeram as atividades. Se empenhem, quero pedir que vocês se empenhem agora na reta final de entregarem as atividades, né? Acessem lá o portal Google Sala de Aula, respondam as atividades, façam as atividades que vocês não fizeram ainda para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho já na segunda etapa, segundo ano, né? Então, sucesso a todos vocês, né? E vamos à aula, tá certo? Bom, abra um livro na página 294. Vocês estão vendo aí na tela a página do livro de vocês, né? Então, nós temos aí, começamos aqui com o tópico foco no texto, né? Observem bem aí que eu tenho aí a palavra insano, né? Ela está separadazinha aí, mais sano, forma insano, né? E eu tenho mais embaixo aqui a palavra infiel, certo? Olha a palavra infiel. Bom, essa seção aqui do livro, foco no texto, a gente começa já praticando, fazendo uma atividade já referente ao texto lido, né? Então nós temos aqui, o autor ele coloca aqui, no primeiro cartoon há um desmembramento da palavra insano, né? Nós temos in e sano, né? Bom, considerando o radical latino sanus, tá? A segunda parte da palavra, sanus, ela significa a palavra são. Sano quer dizer são, ou seja, que tem estabilidade física e emocional. Uma pessoa sano, né? O que é a pessoa sana? Aquele que tem estabilidade física e emocional. Tá? Essa palavra ela vem do latino, é como muitas outras palavras da nossa língua, certo? Bom, que relação há entre a divisão da palavra e o comportamento das personagens? Você pode ver que dois ficaram olhando para o leão e o sano, né, que tem estabilidade, se evadiram ali do local, né? Saíram com medo, né? Então, ele tem estabilidade emocional, né? Estabilidade física e emocional. Uma pessoa sã, ou seja, pessoa que tem o seu juízo normal, né? Pessoa sã. Bom, nessa situação aí, as personagens que representam as letras I e N, né, que é in, mostram-se impassíveis, que não tem medo aí, né, diante do perigo, né, sugerindo que são imprudentes, né. O insano quer dizer uma pessoa imprudente, o in, né, quer dizer que não é prudente. Já a parte sano, que se refere à sanidade mental e ao bom senso, foge do perigo, enquanto o in, né, representado por aquelas duas pessoas, elas não têm noção do perigo, né? Bom, então conforme essa resposta que eu acabei de dar para vocês, do item anterior, qual o sentido particular do in, né, em insano? Então o in quer dizer, é uma palavra de negação, né, de privação, que não, né? É a mesma coisa da palavra infiel. A palavra infiel, ela deriva de fiel, fidelidade. Que é fiel? Aquele que tem fidelidade, né? Quando eu digo infiel, quer dizer que não é fiel, né? O in, a partícula in, ela tem uma conotação negativa, é uma palavra negativa, certo? Pois bem, seguindo aqui, reflexão sobre a língua. Nós respondemos já aquelas questões ali, né? Então, gente,
O que é que acontece? Nós vamos tratar aqui a respeito dos morfemas, né? Cada partezinha da palavra é um morfema, né? Tá? Aqui, reflexão sobre a língua. Na palavra infiel, o in é um morfema que contém um significado, e fiel também é um morfema, né? In quer dizer que não. Fiel, que tem fidelidade. Quando eu junto as duas, né? O sentido das duas, né? Então o in fica o quê? Infiel, que não é fiel. Cada uma das partes da palavra aí é chamado de morfema, né? Então aqui a palavra, nós temos aqui, ó, as partículas que produzem sentido ou modificam o sentido de uma palavra são chamadas de morfemas, tá? Na palavra insano, o in aí, o in, ele modifica o sentido de sano, né? Fica insano. O in, ele também modifica o sentido de fiel, né? Dando um novo sentido para a palavra. Então, essas partículas que produzem sentido ou modificam o sentido de uma palavra são chamados de morfema. E o que são os morfemas? O que é o morfema? O morfema é a unidade mínima dotada de significação da palavra, tá? Quando você chama uma pessoa de infeliz, infeliz quer dizer que não é feliz, certo? Então o in é um morfema carregado de significação. Essa unidade mínima aí dotada de quê? De significação em uma palavra. E aí nós vamos tratar dos morfemas aqui. São vários tipos de morfemas existentes na nossa língua. O primeiro deles que nós vamos conhecer é o radical. O que é o radical? O radical é o núcleo da palavra. É o que informa o sentido básico da palavra. Então, é a parte básica da palavra, que a partir dela eu formo outras palavras, tá? Aqui na palavra insano, né? Nós temos insano. O radical é o san, viu, gente? É a parte que contém a significação da palavra. Beleza é o bel, que é o radical, né? Bom, e aí nós temos os afixos. Existem dois tipos de afixo, o prefixo e o sufixo, né? Então, os afixos são aqueles que vêm antes ou depois do radical, modificando o seu sentido. O que vem antes são chamados de prefixo, e o que vem depois chamado de sufixo. Por exemplo, na palavra infeliz, o in aqui, ó, o radical é feliz, né? O in é um afixo que vem antes do radical e, portanto, nós vamos chamar ele de prefixo. Grandeza, grande. Grande é o radical. Esa é o sufixo. O sufixo é o afixo, né, que vem depois do radical. Então, quem vem antes é o prefixo, que vem depois do radical é o sufixo. Vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal temática que vem logo depois do radical de verbos e nomes, certo? Em nomes, as vogais temáticas é o A, o E e o O, certo? Essas são as vogais temáticas. Por exemplo, casa. Casa. O radical é cas, até o S, né? O A é a vogal temática. Grande. Tá? Grande, o radical é até o D e o E é a vogal temática. Campo. O radical vem até o P, camp, e o O é a vogal temática. Nos substantivos, a vogal temática, gente, ela indica, né? Ela indica o gênero. Muitas vezes ela vai indicar o gênero do substantivo, certo? Nos verbos, ela vai indicar a conjugação que o verbo pertence. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó. Nos verbos, as vogais temáticas são o A, o E e o I, certo? O A, o E e o I indicam as três conjugações verbais. A primeira conjugação são os verbos terminados em A, né? Segunda, terminada em E. E terceiro, terminado em I, né? Que são as palavras terminadas, os verbos terminados em AR, ER, I e R. Tá? Então, as vogais temáticas no verbo, elas indicam apenas o quê? A conjugação que o verbo pertence, né?
E aí vem o tema. O que é o tema? O tema é a junção do radical com a vogal temática. Quando eu junto o radical com a vogal temática, eu formo tema, né? Por exemplo, a palavra casa. O cas é o radical e a vogal temática é o a, casa. Aí eu formo o tema, né? Fugir, o verbo fugir. Fugir, o radical é fuge e o i é a vogal temática, né? Que indica que o verbo pertence à terceira pessoa da conjugação, certo? Quando eu junto aqui o fuge mais o i, fica fuge, né? Fugir. Aí, no caso, eu tenho o tema, tá? Há nomes que são atemáticos, ou seja, não apresentam vogal temática. Em alguns deles, a vogal temática só aparece no plural, que é o exemplo, por exemplo, a palavra maré, né? A palavra mar, quer dizer, a palavra mar. Quando eu coloco ela no plural, marés, aí aparece a vogal temática, certo? Então a palavra mar não tem vogal temática. Ela só vai aparecer vogal temática quando eu coloco ela no plural. Mares, né? Não é marés, mares. Mar, no singular, não tem vogal temática. Mas quando eu coloco ela no plural, mares, aí sim nós temos aí a vogal temática, né? E o tema de mares é mare, né? Desinência. As desinências são os morfemas que nós colocamos logo após os radicais indicando. Nos verbos, as desinências, gente, ela vai indicar o modo, o tempo, o número e a pessoa do verbo, né? Então, por exemplo, fugíssemos. Nós temos aí o verbo fugíssemos, tá? O radical é fuge. A desinência nós temos as desinências aí se e mos, né? São duas desinências. A desinência se, ela vai indicar o quê? O modo e o tempo do verbo. E o mos vai indicar a pessoa, né? E o número, né? Ou seja, se está na primeira, segunda ou terceira pessoa, né? No caso aqui, fugíssimo está na primeira pessoa, né? Se você conjugar o verbo, se nós fugíssemos, né? Então, está no modo imperfeito, subjuntivo, primeira pessoa do plural. Nos nomes, como eu falei antes para vocês, as desinências, né? Ela vai indicar o quê? Ela vai indicar, vai indicar o gênero, masculino ou feminino, ou singular e plural, certo? Então as desinências, nos substantivos, elas indicam apenas o gênero e o número. De acordo com os gramáticos, o gramático, né, Ivanildo Bechara, as palavras como belas e belos, as vogais A e O, acumulam a função de desinência e de vogal temática ao mesmo tempo, tá? Por quê? Primeiro porque ela se liga ao radical, no caso de bela, né, ao radical, e ao mesmo tempo ela vai indicar o gênero, né, o gênero do substantivo. E aí, por fim, nós temos as vogais e as consoantes de ligação, que nós não devemos confundir, gente, as vogais e as consoantes de ligação com as vogais, com a vogal temática, tá? Nós não devemos confundir. Então, vogais e consoantes de ligação são elementos que aparecem no interior das palavras apenas com a finalidade de ligar os morfemas ou facilitar a pronúncia, né? Não são portadores de sentido e, portanto, não são considerados morfemas. Tá? Então, as vogais e as consoantes de ligação, elas não são consideradas morfemas, certo? Por exemplo, a palavra cafeteira, né? Cafeteira. O T aí é uma consoante de ligação, que liga café, né? Que liga o café
Liga a palavra café, a desinência, né? A palavra café, a desinência eira, né? Cafeteira. Gasômetro. O O é uma vogal de ligação, tá certo? Então ele não tem significação. Ok? Pois bem, então nós encerramos nossa aula por aqui, tá? Façam as atividades, não esqueçam, viu? Abraço.